Graça e paz, Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Obrigado por estar aqui conosco mais uma vez e agradeço a Deus por todos os inscritos deste canal. Amados, vamos continuar falando sobre oração. Desta vez o tema vai ser visto por um outro prisma que não foi visto nas mensagens anteriores. E desde já o nosso propósito principal aqui, enquanto estou aprendendo, é também estimular você a uma vida de oração. Nós estamos num tempo difícil, você sabe isto tanto quanto eu, que o mundo está cada vez pior. Nós não temos expectativa de melhoras nem na cultura, nem na filosofia, nem na política, nem na economia, nem nos meios educacionais e nem tampouco no meio religioso. Você sabe disso. Nós estamos num tempo cada vez mais difícil. As pessoas, o mundo, nós estamos num ambiente tóxico e o nosso refúgio tem sido a igreja, mas você também vai ver que dentro do contexto religioso, congregacional ou da membresia, você também vai enxergar problemas. Aliás, algumas vezes nós somos os problemas e nós acabamos também criando problemas. Você vê como é que o ser humano é tão complexo e essa vida ela é tão complexa, mas ainda assim, amados, se nós não nos apegarmos do refúgio da oração, a nossa vida vai ser um inteiro fracasso. Essa que é a verdade. Vai ser um inteiro fracasso. E o que eu quero trazer hoje aqui, e que eu aprendi como a palavra de Deus, e que também vai te beneficiar, eu tenho certeza disso, é um panorama lá do Antigo Testamento, quando eles estavam em meio a uma peleja e precisavam de vitória. Para tanto, eu vou tomar como base o texto que está no livro do Êxodo, no capítulo de número 17, os versículos 8 ao versículo 14. Acompanha comigo aí. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe disse, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. Versículo 15 também. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é a minha bandeira. Amados, que lição maravilhosa essa que nós acabamos de ler, esse texto clássico da Bíblia. Deste trecho aqui, vitorioso da história de Israel, nós aprendemos primeiro que Amaleque está sendo vencido enquanto se ora, não é? Moisés está ali com as mãos levantadas, certamente intercedendo pelo povo. E sob o comando de Josué, Israel estava pelejando contra Amaleque. Israel representa aqui o espírito. Vamos aqui traçar uma analogia, né, alegórica ou metafórica. Vamos colocar aqui Israel representando o espírito.
e Amaleque representando a carne, certo? Moisés representando o Israel representando o espírito, não é? É uma peleja de um exército, e Amaleque, que também era um outro exército, encabeçado por ele, representando a carne. Então nós aprendemos que em Gálatas capítulo 5, 17, que nós temos uma militância contra a carne. Vamos ler lá? Gálatas capítulo 5, versículo 17. Vamos mexer um pouquinho com a Bíblia. É sempre bom estar mexendo com a Bíblia, né? Porque ela é a nossa regra de fé e prática. Gálatas capítulo 5, 17 diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Essa luta na vida de um filho de Deus não termina nunca. O crente tem duas naturezas, certo? Ou duas personalidades. O espírito renascido, a morada do Espírito de Deus no homem, e também tem a carne pecaminosa, que não é sujeita à vontade de Deus. Quando nós lemos lá em Êxodo, capítulo 17, versículo 16, no fim: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. A luta continua sem cessar. E todo cristão de verdade anela experimentar em sua vida prática a vitória sobre a carne. Você terá essa vitória na prática enquanto continuar orando. Veja que no versículo 11, que nós lemos aí, disse assim que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Por deixar-te muitas vezes permanecer na fraqueza da sua carne, não é? E eu na minha, o Senhor quer nos obrigar a tomarmos uma posição de oração, a sermos uma pessoa de oração, porque, irmãos, a carne continua lutando para nos tirar da presença de Deus, nos entristecer e abafar, não é? Enfraquecer o espírito, o nosso espírito. Mas amplifiquemos nossa visão e, como crentes espirituais, né, nós lutamos decididamente contra o poder de Amaleque, contra o domínio da carne, contra o poder do mundo e de Satanás. E o que é que faz isso aí? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com o testemunho da nossa vida. Você vai ver que você vai ter vitória quando a oração ao seu favor. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, vencia Amaleque. A razão por que muitas evangelizações, por exemplo, acabam com aquela bênção superficial, quando muitas vezes você realiza um trabalho, estou falando no sentido espiritual, tá, gente? Mas parece que não é bem sucedido, ou você tem uma atribuição ou um cargo, as coisas não vão para frente, não é? Então, significa que as suas mãos estão abaixadas. Nós precisamos levantar as nossas mãos. Todas as bênçãos e movimentação do reino de Deus procede de mãos erguidas ao céu. Além disso, vemos a necessidade de uma colaboração estreita e bem determinada entre o que ora e o que luta. Lembre-se que, enquanto Moisés estava com Arão e Hur do seu lado, lá no cume do monte intercedendo, Josué estava liderando o exército numa peleja. Havia o que lutava e havia os que estavam orando. Está lá no versículo 11 da passagem que nós lemos. Sempre, novamente, iam e vinham mensageiros, de Moisés a Josué, de Josué a Moisés. Quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Estou repetindo, Moisés que orava, era encorajado. O povo clamou a ele, não é? Mas olha, vamos continuar com as mãos levantadas. Nós temos vitória. Irmão, quando alguém disser assim no culto, irmão, vamos levantar as mãos, não é? E vamos clamar a Deus.
Irmãos, vamos fazer uma oração aqui. Quem puder, levanta a sua mão. Esse levantar de mãos tem um significado muito grande no mundo espiritual. Claro que não é só uma coreografia, não é só o levantar de mãos, mas é o levantar de mãos unido a uma oração sincera e honesta diante de Deus. E aí, quando Moisés abaixava a mão, nós lemos no texto que Amaleque prevalecia. Existia uma íntima cooperação entre Moisés, que orava, e Josué, que estava lutando. Então, amados, esse trecho também nos ensina que nós podemos fortalecer-nos mutuamente e que podemos vencer o cansaço abalador e paralisador. Eu sei que às vezes você trabalha, chega cansado o dia inteiro. Como é que você vai ter uma oração de qualidade depois de ter pego um ônibus lotado, um trem lotado, ou ter passado algum tipo de apuro no ambiente de trabalho, nervosismo, ou seu trabalho não rendeu como esperava, ou você chega em casa carregado com aquela toxina de cansaço, de aborrecimento? Como orar, não é, num momento como esse? Mas, irmão, vai tomar um banho primeiro, não é? Vai jantar primeiro, senta um pouquinho no seu sofá, ouve um louvor, alguma coisa que te edifique, e depois procure separar um tempinho para você buscar a presença de Deus. Porque sem oração a gente não consegue vencer. Então, as mãos de Moisés, está falando no versículo 12, que elas eram pesadas, né? Moisés já estava numa certa idade, ele não conseguia permanecer com o braço levantado muito tempo. E aí eles tomaram uma pedra, puseram embaixo de Moisés, e aí Moisés se assentou na pedra, e Arão de um lado, Hur do outro, não é? Estavam sustentando as mãos de Moisés, e elas ficaram firmes até o pôr do sol. Moisés teria de se resignar se não tivesse, né, esse apoio dos seus amigos durante a sua oração. Mas havia esse apoio, e por isso suas mãos ficaram firmes, levantadas ao céu, até a vitória total. Então, ainda que nós reconheçamos que com a negligência da oração também diminui a manifestação da vitória, então vamos reler sempre o versículo 11, que quando ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Muitos filhos de Deus, com saudades, às vezes, né, olham para trás, é aquele crente saudosista, ou a gente chama de crente dinossauro, e eles se lembram daqueles tempos que havia, né, despertamento, milhares de pessoas se congregavam para ouvir a palavra de Deus, constatavam com tristeza que hoje não é mais a mesma coisa. E por que não é assim hoje em dia? Por que as pessoas pararam daquela fervorosidade, dos cultos antigos, aquela fé? Os irmãos não tinham teologia, não tinham tanto conhecimento escriturístico, mas tinham uma fé, uma vontade de buscar a Deus, uma vontade de orar. O que aconteceu? Aí as pessoas vão dizer, mas os tempos mudaram, Willy, não é? As coisas mudaram, muito entretenimento, nós estamos na era da comunicação e parece que as pessoas, hoje é tudo online, até os cultos são online, o cara não quer nem ir para a igreja mais. Não é? Olha, gente, nós precisamos voltar aos tempos antigos, porque se as coisas mudaram, Deus não mudou, Ele é imutável, Ele permanece o mesmo. Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz assim que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os tempos mudam, a gente sabe disso, e os homens mudam também, as condições mudam, mas Ele jamais mudará. Em Números capítulo 14, versículo 21, diz assim, porém tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor. Olha aí. As promessas de Deus ainda têm toda a validade. A vitória de Jesus sobre Amaleque, não é? Na verdade, é a vitória do povo de Deus sobre Amaleque, né? Porque Jesus ainda não tinha vindo. Mas nós podemos ver ali uma representação de uma intercessão, como Jesus fez no capítulo 17 de João. Mas a vitória de Jesus sobre Amaleque no sentido da carne, tá assim, gente? Não é sobre, agora já não estou contextualizando com o exército lá separado no espaço e no tempo, aonde estava Josué encabeçando. Lembra que disse no início que nós íamos representar Israel como espírito e Amaleque contra a carne, certo? Então é nesse sentido. A vitória de Jesus sobre Amaleque, ou sobre a carne, ainda tem poder ilimitado.
A decrescente manifestação dessa vitória na sua vida, muitas vezes, em sua família e na igreja, é devida exclusivamente à sua negligência. A negligência, muitas vezes, em oração ou para a oração, pode trazer uma vida de derrota, não é? Então nós aprendemos nessa passagem que se nós tomarmos posse das promessas de Deus, mediante a oração com perseverança, Deus até está disposto a conceder promessas ainda maiores. Consequentemente, não há redução na manifestação da sua vitória, mas vai haver um desenvolvimento progressivo. Quando Moisés estava no cume do monte orando, ele certamente se firmou na promessa que Deus tinha dado ao seu povo. Lembra que Deus, deu promessa? Lá no final, já quando ele venceu, o Senhor fez uma promessa: certamente eu vou riscar o nome de Amaleque da história. Vou riscar o nome de Amaleque de debaixo do céu. E no versículo 16, está dizendo que haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Ou seja, agora Deus ia tomar a frente e ele ia se encarregar de derrotar os inimigos. Então, é profundo desejo de Deus tornar visível e efetiva a vitória do seu filho. Com isso, eu aprendo que Deus quer realizar as suas grandes e as maiores promessas somente se começarmos a firmarmos nelas e a tomar posse delas mediante a oração perseverante. É o profundo desejo de Deus tornar visível e efetiva a nossa vitória. Não foi ele quem se retirou, quem enfraqueceu, mas foi você que parou de orar. Às vezes sou eu que paro de orar e as coisas não acontecem, as coisas não vêm. Por isso, meu irmão, eu te aconselho que você deve sair da sua depressão. Você deve se tornar um soldado que ora e um homem ou uma mulher de oração que sabe lutar. E nesse instante, ele quer equipar você novamente com o poder e com o espírito de oração. Busca de todo o teu coração. E eu espero que todos nós tenhamos esse sentimento. Nós vemos em Êxodo 17, a primeira célula de oração composta de 3 pessoas, lá no cume do monte, e um povo inteiro foi vitorioso por causa daquela intercessão. Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde e esteja na luta, esteja na peleja. Não desanime, porque nós temos todos os ingredientes para desanimar. Mas quando nós nos firmamos na palavra de Deus, ela é a nossa bússola, ela é a vitamina espiritual e ela é que nos conduz a ter um novo ânimo, mais entusiasmo, mais motivação para continuar entendendo que nós somos inteiramente dependentes de Deus. Que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua família e não se esqueça de se inscrever em nosso canal e nem de deixar aquele joinha, tá bom? Porque isso muito nos motiva também. Deus abençoe.